Fala, gente! Beleza aí? Canal Tricolaço aqui com mais um vídeo. Hoje num ambiente um pouco diferente, porque estão usando lá o espaço que eu costumo utilizar para gravar os vídeos. Mas a gente vai batendo um papo por aqui. O que importa, como eu sempre digo, é o conteúdo. E aí a gente vai falar das coisas dessa semana do Tricolor, nossa resenha da semana. Última semana de preparação para o que vem aí. Campeonato Brasileiro de Futebol. E que brasileirão é esse que o São Paulo terá pela frente a partir de sábado, 6h30 da tarde, no Morumbis, contra o Sport Recife? Infelizmente, é mais um ano de incógnita no seguinte sentido. O São Paulo, a gente tem certeza de que o São Paulo não preparou um grupo de jogadores, um elenco, que seja capaz de contrapor Flamengo, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro, equipes que vêm já investindo nos últimos tempos. Você tem até o Bahia hoje investindo mais. E você tem equipes que têm mais dificuldade para montar elencos competitivos. O São Paulo não tem exatamente um elenco que não seja competitivo, mas é um elenco que está abaixo, pelo menos desses quatro que eu citei aí. Motivos não faltam. As gestões ruins do São Paulo nos últimos anos criaram um cenário cuja a consequência é exatamente essa, a de não ter capacidade para montar grandes elencos competitivos. Então, São Paulo vem ano após ano fazendo o que dá. Ou seja, até tem alguns bons jogadores, de vez em quando consegue montar numericamente um elenco bom, mas nunca mais o São Paulo foi o time da primeira prateleira. Até porque tem algo que a gente já disse em vídeos passados e uma realidade para a qual o São Paulo não acordou ainda, que é a seguinte: o futebol hoje precisa de muito dinheiro. No mundo é assim. Então, se você comanda um clube que tem história de ser competitivo e quer mantê-lo nessa condição, você tem que seguir a tendência que o mercado diz que é. E há pelo menos 2 décadas na Europa já está claro que o dinheiro faz muita diferença. E o primeiro ensinamento que eles passaram para as outras regiões do mundo, é de que você deve se organizar para poder se estruturar financeiramente, para poder ter bons times. Por que a gente diz isso? E não vai, por exemplo, remeter à memória do São Paulo que era montado de modo muito inteligente, com jogadores que tinham contrato terminando com clubes, e aí você montava boas equipes sem gastar tanto. Porque o nivelamento naquela época era mais baixo do que agora. A partir do momento que os clubes do Brasil passaram a ter acesso a dinheiro, fruto de organização de alguns deles, o Flamengo é um caso de reorganização, o Palmeiras é um caso de reorganização, e outros clubes são casos de investimento externo, você joga o patamar de comparação de elencos para cima. De modo que, se você for tentar montar times apenas com essa sacada de trazer os jogadores que estão com o contrato terminando, aqueles caras que têm dinheiro teriam chegado antes de você colocando dinheiro na equação. E o São Paulo demorou para acreditar nisso. São Paulo acordou tem uns anos, mas quando o São Paulo acordou, ele já não tinha mais essa condição para fazer esse tipo de trabalho. Porque o São Paulo não se estruturou desse jeito. Não se estruturou para ser poderoso financeiramente. E não tem, gente, não tem mágica. O futebol hoje precisa de muito dinheiro. E ele só funciona com muito dinheiro. Os salários são muito altos, de comissões técnicas, de jogadores, e o investimento na melhoria das condições do clube custam caro.
Isso é uma verdade que se o sujeito ficar tentando tapar, ele vai ficar assim eternamente. Então o São Paulo passou a trabalhar da seguinte forma, usando um pouco do que ele já tinha como know-how e fazendo o seguinte cálculo: eu vou trazer os caras que eu consegui trazer mais velhos, mais rodados, com menos possibilidade de serem aproveitados pelo mercado, e aí eu vou lá e sugo o último cabelinho de qualidade que esses caras têm. E aí eu tento montar um time competitivo. Então você tem, dessa forma, o Oscar, que já estava ensaiando uma saída da China, o Lucas, que saiu de um clube da Inglaterra por causa de reformulação de elenco e ficou um tempo ali vagando sem ser procurado por grandes clubes. Então ele se torna uma oportunidade. E aí você tem alguns elementos, tipo o Cedric Soares, que jogou no Manchester United, de seleção portuguesa e tal. É um cara que ficou aí no limbo. Aí o São Paulo vai lá e procura a oportunidade para trazer. Luiz Gustavo, com 37 anos, fim de carreira. O Rafinha, quando veio, no ano passado, no ano retrasado. São os caras que o São Paulo consegue trazer. Porque esses caras o São Paulo consegue trazer no modelo antigo. Porque o São Paulo não se estruturou financeiramente. E o São Paulo não se estruturou financeiramente por acreditar que esse modelo de negócio iria permanecer. Só que o São Paulo não contava que clubes muito poderosos com relação a número de torcida e interesse de televisão iam se reorganizar, como foi o caso do Flamengo. Sempre se disse no Brasil, o dia que o Flamengo tomar jeito, vai ser difícil para os outros, porque tem a maior torcida, porque tem, por causa disso, maior acesso à verba de televisão. E aí se você... Só que o Flamengo era gastador, mal gerido e confuso por dentro. O Flamengo se organizou. A partir do momento que ele se organizou, ele passou só a colher. E aí os outros têm que correr atrás. E para você correr atrás, ou você também se reorganiza, ou você procura um dinheiro que alguém possa colocar no clube, para que você tenha, pelo menos, consiga se aproximar desse patamar. Então, essa é a realidade. E aí tem o seguinte, depois de anos sendo mal gerido, o São Paulo elegeu uma administração que disse o seguinte: vamos priorizar a arrumação da casa, vamos trazer dinheiro, vamos montar grandes times e ganhar títulos. Aí, essa direção conseguiu a proeza de trazer receita para o São Paulo. Então, o São Paulo tem hoje estádio com name rights, bom patrocínio de camisa, bom contrato de televisão, e a dívida do São Paulo aumentou de tamanho. São Paulo deve para jogador quase todo mês. Ou seja, continua mal gerido. E agora está tentando se enroscar no grego Evangelos, né? Marinakis, para ver se pega uma grana desse cara também. Fingindo que tem um investimento na base, mas vai usar o cara como uma semi-SAF. É isso que o São Paulo vai fazer. Conversou agora aí, na semana, parece que a coisa está se encaminhando para um acerto mesmo. Para ver se capta o investimento com esse cara, com esse dinheiro monta time. É isso que o São Paulo vai fazer. Para tentar ser competitivo. Ao mesmo tempo, está lá buscando investimento do fundo de investimento, o FIDIC. Pelas últimas informações, parece que o clube tem conseguido captar algum dinheiro ali, mas o dinheiro entra, o clube tem gastos, alguns são contemplados pelo FIDIC e outros não, e o São Paulo vai meio que empurrando tudo com a barriga. Então é uma situação muito difícil, muito difícil. Apesar de tudo isso, o time titular do São Paulo é bom, é competitivo. O que o São Paulo não tem agora é um elenco numericamente grande. Hoje, esse vídeo está sendo gravado na segunda-feira, o São Paulo acertou o empréstimo do Eric para o Vitória. Então, é um jogador a menos nesse elenco. E o que todo mundo diz é que o São Paulo prefere hoje dar oportunidade para quem é da base e faz a função do que ir atrás de alguém e diminuir o salário também. Essa é uma decisão inteligente. O Eric
até ajudou o São Paulo em algumas ocasiões, mas de um modo geral não rendeu o que se esperava, custa uma grana, e o São Paulo tem lá o Ferreira para poder ser utilizado, o Ferreira da base, né? O Alves, o próprio Rian Francisco, não é naquela posição, mas enfim. O São Paulo precisa abrir espaço, não para que esses meninos protagonizem. Eu disse aqui outro dia, a função desses meninos é a de serem os reservas imediatos, que eram Rato, Nestor, Michel Araújo, que foram embora. Né? Como está indo embora agora o Eric. Aí você vai conseguir dar oportunidade para esses meninos sem obrigá-los a serem protagonistas fora da hora. E assim a gente espera que outros possam ter oportunidade também. Aí eu acho que a coisa começa a ficar um pouquinho mais inteligente. Então, eu acho que dá para o São Paulo pensar e tentar chegar de novo num G4. Por que não? Não chegou esse ano, chegou no G6, pegou fase de grupo, porque o Botafogo foi campeão, porque teve o Flamengo campeão da Copa do Brasil também. Mas eu acho que tem que ter um foco, tem que ter um objetivo maior. Eu disse aqui no vídeo do final do jogo do Palmeiras que assim, o time grande ele precisa entrar para ser campeão. Você tem que dizer lá para o senhor, nós vamos entrar para ser campeão. Nas entrevistas, o técnico tem que dizer, não, São Paulo está no Campeonato Brasileiro para ser campeão. O foco tem que ser no título. Aí antes de você rir da minha cara, eu digo, se o foco for no título, o esforço pode fazer com que você seja vice-campeão, terceiro colocado. Porque a dificuldade do São Paulo ser campeão é grande. Mas se o foco for o título, você joga a sua obrigação lá para cima. E você vai correr atrás daquele objetivo. Se ficar falando, não, o G6 está legal, o time vai ficar rondando o G6 no Campeonato Brasileiro inteiro e vai ser aquele marasmo. Eu acho que já está na hora do São Paulo entrar no Campeonato Brasileiro para brigar pelo título. Mesmo sabendo que a chance de ganhar é muito pequena. Ele tem que, no mínimo, incomodar esses outros. É um gigante do futebol brasileiro. Tem bom time, não tem o mesmo peso que tem Palmeiras, que tem Flamengo, tem bom time. Os 11 iniciais, pelo menos. Tem que se impor esta obrigação para tentar disputar, pelo menos com a possibilidade de chegar dentro do G4. Eu sinto muita falta do São Paulo não disputar o título do Brasileirão para valer. E, cara, são 15 anos, agora 16 anos sem título brasileiro, é muita coisa. Os outros intervalos do São Paulo foram 9 anos, no primeiro grande intervalo, entre 77 e 86, e de 91 a 2006, são 15. Já passaram os 15. Está no 16º agora. É muito tempo sem Campeonato Brasileiro. Para um gigante, é muito tempo. Tem que ser foco. Ah, mas a Libertadores... Ok, você vai disputar tudo com seriedade. E talvez seja mais difícil ganhar o Brasileiro do que a Libertadores. Que tem a possibilidade do mata-mata, você está numa noite boa, você vai lá e resolve o seu problema. Mas eu acho que também na Libertadores você tem que entrar dizendo assim, eu vou até a semifinal. Se você colocar essa obrigação, você vai, no mínimo, chegar nas quartas, porque você vai trabalhar com outro tipo de foco. Mesma coisa valendo para a Copa do Brasil também. E acho que São Paulo tem condição para isso. Com relação ao trabalho do Luiz Ubeldia, eu entendo que ele tem muitas qualidades, também cometeu erros, mas eu acho que só o Campeonato Paulista desse ano irregular nunca pôde servir como desculpa para demiti-lo. Ele tem que ter pelo menos um ciclo completo de temporada como treinador do São Paulo. Ele chegou quando estava se encaminhando para metade da temporada do ano passado. Então ele fechou a temporada, começou essa, eu acho que ele tem que terminar essa. Ele precisa desse tempo para colocar suas ideias em campo, mais uma vez, testar modificações eventuais. Eu acho que ele só tinha que ser um pouco mais brasileiro e menos argentino no quesito pragmatismo, porque isso às vezes cria situações que a torcida é capaz de não entender. Que é aquela coisa de se conformar depois de fazer 1-0, que gerou muitas situações negativas no ano passado. Porque aqui você trabalha de outro jeito. Você precisa buscar mais o resultado definitivo.
e não ficar só administrando. Mas eu acho que o São Paulo até começou o ano bem brigador, bem competitivo também, lá desde a Copa da Flórida. E eu acho que esse aspecto pesa na hora do time render em campo. E aí tem aquelas questões de sistema de jogo. Ele tem trabalhado com 3-5-2, apesar de no jogo treino do São Paulo, até pela falta de jogadores, ele fez o 4-3-2-1. Não, 4-2-3-1, né? São Paulo usa, o pessoal chama de 4-2-4. O Caleri não jogou contra o São Bernardo, voltou a treinar hoje em campo. O Lucas segue sem treinar e talvez perca a estreia do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Zubeldia tem que insistir na formação com 3 zagueiros mesmo, com meio de campo mais ocupado, para criar uma dificuldade de passagem do adversário, ter segurança defensiva, mas para jogar buscando o ataque como sempre foi. Eu acho que esse DNA não pode perder. Eu acho que o que tem que ter ali atrás é segurança apenas, não uma maneira de jogar defensiva. E acho que o Zubeldia não vai partir para esse lado nunca. Ele vai poder utilizar alguns jogadores diferentes com essa saída do Eric, pode tentar usar mais, por exemplo, o Ferreira, e ver que tipo de jogada de lado que ele vai conseguir com um jogador como esse, né? Porque aí ele pode eventualmente fazer inversões desse 3-5-2 com 4-2-3-1 também. O Caleri terminou o Campeonato Paulista muito participativo, mas ainda um jogador com dificuldade de fazer gol esse ano. Acho que isso tem que ser avaliado, observado, e acho que a possibilidade do André jogar mais vezes não pode ser descartada. Mas acho que a gente tem que começar com o que tem de melhor e de mais usual contra o Sport no sábado. E a partir daí, observar. Lembrando que jogo em casa no Brasileiro, especialmente na primeira rodada, tem que ganhar. Tem que ganhar. Lembrem, o segredo do Campeonato Brasileiro é o seu encadeamento. Você não ganha a primeira rodada em casa, se obriga a fazer um resultado positivo na segunda fora de casa e muitas vezes não consegue. Quando você acorda, você está na terceira rodada de novo em casa, só que aí devendo ponto para os outros, porque você não fez a lição que era ganhar o primeiro jogo em casa. Ganhar o primeiro jogo em casa te permite se contentar com o empate no segundo jogo fora de casa e se preparar melhor para chegar numa segunda vitória em casa. Então não pode dar mole, não pode empatar. Jogo em casa na primeira rodada é para ganhar. Para ganhar. Para que você não tenha que correr atrás de resultado depois. Para que você possa conseguir administrar até podendo empatar eventualmente. 2 coisas para encerrar. O Muricy deu uma declaração muito esquisita para a imprensa hoje, onde ele diz assim: ele não se mete no trabalho do treinador, não dá palpite, só que ele diz assim, mas tem jogador que me procura, e aí eu falo pro cara, vai conversar com o treinador e tal. Eu não entendi qual é a necessidade dele ter dito isso. O que ele quer dizer? Ele quer insinuar que os caras eventualmente ficam insatisfeitos com o Zubeldia e o procuram, e ele, como é um cara muito legal e muito compreensivo com o técnico, tenta pôr na cabeça dos jogadores que eles devem procurar o técnico? Para quê? Para sair de o compreensivo? Por que ele precisava contar isso? Não entendi. Ou para dizer, ou para jogar no ar que tem jogador que não gosta do técnico e que o técnico é ruim por isso. Ficou muito esquisito. Não gostei da fala do Muricy. Não gostei. Depois ele falou que não se mete. Aí ele fala assim, que ele até sofre um pouco, mas ele prefere não se meter porque respeita o trabalho do treinador. Ué, então tem coisa que ele não gosta e guarda para si? Não troca ideia com o treinador? Para questionar, perguntar, ou até concordar com algumas coisas? Fala muito estranha. E o último assunto. Ei, Federação Paulista, fez aquilo que a gente já sabia, né? Federação Paulista respondeu o ofício de reclamação de São Paulo contra a arbitragem de Palmeiras e São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista e, vejam só, a federação admitiu,
houve uma marcação errada no pênalti para o Palmeiras. Detalhe, o pênalti gerou o único gol da partida que definiu o resultado da classificação para a final do Palmeiras. Ou seja, aquele erro decidiu um jogo. 15 dias depois é fácil admitir que errou, né? Agora, o que vai fazer a federação com Flávio Rodrigues de Souza, com Bandeiras e com a equipe do VAR? Vai deixar como tá? Essa é a pergunta que a gente faz. Valeu, gente. Por esse vídeo é isso. Vamos conversando mais aqui no canal Tricolaço. E essa semana eu vou apresentar aquele vídeo anual que a gente faz lá com o Vanderlei Correia do canal Aqui Se Fala de Santos. Já gravamos o vídeo, está gravado, mas vai entrar no ar na sexta-feira, véspera do Campeonato Brasileiro. Para quem já está habituado, é um vídeo que a gente faz de palpitões do campeonato, o que a gente acha que vai acontecer, qual é o nosso palpite para título, G4, Z4, enfim. Tá bem legal o programa. Na sexta-feira ele vai entrar no ar aqui também, simultaneamente, lá com o canal do Vanderlei, que é santista, e tem o canal Aqui Se Fala de Santos. Abraço para todo mundo, até a próxima, valeu!